essas coisas que têm um efeito imediato, entendeu? Principalmente numa composição onde você tem 5 votos, por mais longo que seja, por mais consistente, detalhado, eu acho que foi essa a intenção mesmo do ministro Luiz Fux, porque ele sabia perfeitamente sabe perfeitamente que ficará vencido, não é à toa que ele está usando um dia inteiro para consignar essa posição a qual ele tem todo o direito, né? Acho que vão surgir coisas medonhas, já estão surgindo, né? De chamar o ministro Fux disse daquilo, isso fruto de torcidas, mas, gente, pelo amor de Deus, divergência em tribunal não só é normal, como às vezes é até útil. A gente pode gostar, pode não gostar. Agora, a realidade é que se tudo transcorresse, os votos dos ministros Zanin, Carmen Lúcia forem o que se imagina que sejam, ele ficará vencido e isso vai se perder, entendeu? No turbilhão fica na argumentação. O que vai valer? É a condenação. Se houver condenação à prisão, com penas que levem os condenados à prisão, por acaso o voto do Fux vai impedir alguém de ir à prisão? Não. Isso é olhar as coisas com objetividade e frieza. Então, recapitulando, o ministro Luiz Fux, quando do início do seu voto, na manhã de hoje, há quase mais de 10 horas, ele anula os processos, aliás, o processo. Ele entende que não há competência do STF para julgar o caso, justamente porque os réus não ocupam mais funções ou cargos que poderiam justificar o foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Diz ainda que se o entendimento fosse mesmo pelo STF, não deveria estar na primeira turma, deveria ser julgado no plenário, e também acolhe uma outra tese, essa foi até surpreendente, que seria a tese do cerceamento de defesa. Ele, inclusive, reconhece o chamado data dump, que é um termo utilizado, Deise, para quando a acusação se utiliza de um volume muito grande, um tsunami de informações, de dados, documentos, para inviabilizar o exercício de defesa num curto espaço de tempo. E aí ele acolhe essas duas teses, de incompetência e de cerceamento de defesa. Isso também alimenta uma esperança, claro, porque dependeria de outros 2 ministros aderirem a essa proposta, alimenta uma esperança de anulação no futuro desse processo e de uma possível condenação que possa vir. Pois é, Kobayashi, e aí pegando um pouco a linha do que a Dora falou aqui, eu concordo, a democracia é dissenso, né, Dora? Imagina se todos nós pensássemos iguais, então esse voto do Fux, obviamente, ele faz parte do jogo democrático, mas tem um ponto que é muito importante, que o Kobayashi tocou aqui um pouquinho por cima. Esse simples voto, né, simples voto do Fux, ele já vai dar margem para a defesa do Bolsonaro e para o núcleo bolsonarista questionar justamente o julgamento. Deveria ir para instâncias inferiores ou deveria ir para o plenário da corte, um plenário total com todos os ministros, como eles haviam pedido desde o início. Então, é óbvio que esse voto diferente, diverso dos outros ministros, né, do Moraes e do Dino, ele faz parte do jogo democrático e muitas vezes ele é necessário, sim. Mas o fato é que ele vai dar uma margem, sim, agora para questionamentos e, de novo, reitero, um grande argumento para 2026. Aí eu discordo um pouquinho da Dora. Eu acho que esse elemento, Dora, ele não deve se perder nas narrativas eleitorais. Eu acho que ele vai ser um pouquinho destacado, inclusive. Eu acho que a ala bolsonarista vai utilizar esse argumento do Fux, sim. Eu quero seu comentário, Dora Kramer, uma apuração aqui do Felipe Gustavo, nosso editor aqui do jornalismo da Jovem Pan. A defesa do Bolsonaro se animou com o voto de Luiz Fux, mas afirmou que aguardará o resultado final do julgamento para decidir se pedirão ou não a anulação do processo. Uma cautela importante, né? Pois é, claro, porque precisa ver como é que vai ficar modulado isso tudo. E aí, como você que é advogado, não tem os embargos infringentes, para que sejam embargos que podem realmente mudar, os declaratórios não, são os infringentes. Até onde se diz, para que os embargos infringentes possam ser apresentados e validados, é preciso, nessa composição de 5 juízes, são necessários 2 votos, né? 2 votos divergentes, 2 votos contrários. Por enquanto, temos um parcialmente. Então, também eu acho que leva em consideração isso os advogados
para ver o final do julgamento, como é que isso tudo vai ficar, de repente, até se os embargos infringentes permitirem, se isso for possível, se houver realmente 2 votos, de repente, até levar para o plenário esse julgamento, que não significa que no plenário haveria absolvição, mas, enfim, claro que é uma chance com um colegiado ampliado. Agora, com relação à questão política, é óbvio que eles vão usar. A questão não é usar, é colar, entendeu? O argumento, porque aí ficar repetindo. Do mesmo jeito, o PT não fica repetindo que o Lula foi inocentado, aí a realidade vem e diz, não, ele não foi inocentado, ele pôde concorrer por uma questão processual. Ele não foi absolvido, né? Aquilo que aconteceu, a Lava Jato se desmonta por uma questão processual. Aí vem a realidade e diz, não, o que aconteceu na Petrobras aconteceu mesmo, e na política é isto que vale. Na justiça está todo mundo aí livre, mas aquilo aconteceu e aquilo marca, né? Então, eu acho que o fato de usarem esse argumento, o voto de um ministro, não vai provar nada. Caso, é sempre bom a gente consignar isso, gente, há 2 ministros ainda para votar. Vai que esses 2 ministros, a gente fica aqui achando que eles, como eles se alinham e se alinharam na denúncia a questão, ao relato, ao que dizia o relator, não quer dizer que eles votarão com o relator. Vamos esperar, porque o Fux se imaginou que ele fosse divergir da questão da delação premiada, que ele não divergiu, ele acatou a delação premiada do Mauro Cid, se imaginou que ele fosse fazer alguma outra, ou fosse apresentar uma ou outra divergência na questão das preliminares, ele aceitou as preliminares que ele havia rejeitado lá na denúncia, mas é direito dele, enquanto o julgamento está transcorrendo, o juiz pode perfeitamente mudar de ideia, desde que apresente as suas razões, e ele tem apresentado. E mais uma prova de que não vivemos numa ditadura e que não há ditadura judicial, como argumentam os bolsonaristas, é que isso tudo está sendo transmitido, todo mundo está podendo ver, o Fux está podendo falar à vontade. Ditadura houvesse, ele não poderia falar. Olha só, Deise, e uma questão importante ou interessante até agora é que dos 4 réus sobre os quais se manifestou o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, apenas o Mauro Cid é que foi o condenado. Em relação a Almir Garnier, da Marinha, é absolvido de todos os crimes. Jair Bolsonaro, agora o último a ser o citado ali, cujas acusações estavam sendo analisadas, totalmente absolvido. Em relação a Alexandre Ramagem, o ministro Luiz Fux vota pela suspensão total do processo, como decidiu a Câmara dos Deputados, e não pela suspensão parcial. E em relação a Mauro Cid, é o único condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e com isso formando, portanto, a maioria. Portanto, Mauro Cid, até este momento, é o único que já pode ser considerado condenado pelo STF. Pois é, né, Kobayashi? O Mauro Cid, que foi o delator, né, mas acabou se contradizendo em vários momentos, né, não apresentou provas. Foi muito questionado também pela sociedade civil se essa delação dele seria validada pelo STF, porque, no fim das contas, não apresentou provas, né? Então, agora, enfim, é condenado. O almirante Garnier, só para fazer um adendo aqui, uma curiosidade, o advogado dele é o ex-senador Demóstenes Torres, que perdeu o mandato dele, inclusive foi um presidenciável pelo PFL, se eu não me engano, na época já era Democratas, a Dora pode me corrigir, mas era um nome presidenciável do Democratas na época e caiu por causa da CPI do Carlos Cachoeira. Agora consegue essa grande vitória aí para o almirante Garnier. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um ponto interessante também, né? Porque quando o Luiz Fux fala que esse questionamento sobre as urnas, ele
pode ser normal, mesmo que tenha sido um questionamento mais incisivo, olha como ele passa também a mudar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque de um possível golpista, ele passa a ser alguém muito crítico ao sistema eleitoral. Então, existe uma mudança de imagem aí que é muito interessante. Então, ele não é mais aquela pessoa, aquele personagem político que questionou as urnas ou que tentou um golpe. Ele é agora um crítico contumaz do sistema, né? E isso, para essa ala bolsonarista, acaba funcionando muito bem.